Palhetas. Distribuição Sinapse. Pensai também na figura do homem, que pode ser considerado um pequeno mundo, no qual se vê cada parte do corpo ser composta necessariamente com arte, e não ao acaso, e todo o conjunto resulta por fim belíssimo, a tal ponto que seria difícil julgar que utilidade ou graça possam dar ainda ao rosto e ao restante do corpo todos os membros, os olhos, o nariz, a boca, a orelha, os braços, o peito e as demais partes. Retrato do amigo cortesão. Raffaello Santi, chamado Rafael. Urbino, 1483, Roma, 1520. Retrato de Baldassare Castiglione, cerca de 1514 e 1515. Museu do Louvre, Paris. Nascido perto de Mantua em 1478, 5 anos antes de Rafael, o conde Baldassare Castiglione serviu a Ludovico o Mouro e depois a Francisco de Gonzaga, antes de servir ao duque de Urbino, Guidobaldo de Montefeltro, filho de Federico. É em Urbino que Castiglione conhece o jovem Rafael. Os dois homens iniciam uma forte amizade. Com a morte do duque em 1508, Castiglione permanece a serviço de Francesco Maria della Rovere, que o envia a Roma como embaixador. Ele reencontra Rafael e, em 1514 ou 1515, Castiglione encomenda o seu retrato ao pintor. Nessa época, o conde redige a primeira versão de um livro que lhe daria grande reconhecimento. O Cortesão narra, em forma de diálogo, 4 noites no Palácio Ducal de Urbino, em março de 1507. Eruditos e poetas se entregam aos prazeres da conversação ao redor da duquesa Elisabetta Gonzaga. As boas maneiras, as mulheres, os príncipes instruídos, o amor, a beleza, a pintura, a música são evocados, e principalmente as qualidades necessárias ao cortesão. Rafael permanece em Roma durante muitos anos. Ele foi chamado pelo Papa Júlio II para decorar os aposentos do Vaticano. A tarefa continuou para Leão X, sucessor do Papa. O pintor se dedica também a outras atividades: decoração, arquitetura, arqueologia. Com seu amigo Castiglione, ele observa escavações e sonha fazer o mapa da Roma Antiga. Rafael trabalharia no Vaticano até a sua morte repentina em 1520, com 37 anos. Castiglione, que havia se casado, perde a esposa no mesmo ano. Em 1525, ele se torna núncio papal na corte de Carlos V. Publica seu livro em Veneza, em 1528, e morre no ano seguinte na Espanha, sem retornar a Roma nem a Mantua. Após a morte de Castiglione, o quadro que ele havia levado para Madrid foi reenviado a Mantua. Mantua, Urbino, Veneza, Amsterdã, finalmente Paris. O quadro passa pelas mãos de diversos proprietários antes de entrar na coleção de Mazarin e depois na de Luís XIV, em Versalhes. Em 1793, o quadro faz parte das primeiras coleções do novo Museu do Louvre. Ele ocuparia um lugar de honra. Quando a Mona Lisa, roubada em 1913, desapareceu por 2 anos, foi Castiglione que a substituiu no centro de uma das paredes do Salon Carré. O quadro foi copiado diversas vezes. Uma cópia bem parecida encontra-se em Mantua e outra na Villa d'Este, em Tivoli. Um longo trecho escrito resume a vida do personagem. Uma versão também antiga é conservada na reserva do Louvre. Rubens, nos primeiros anos do século XVI, copiou a tela de Rafael. Seu quadro tem um espaço maior acima da cabeça e as mãos estão no enquadramento. Rubens transforma Castiglione em um personagem dramático, angustiado, mas de acordo com uma estética barroca. Rembrandt vê o quadro em Amsterdã na ocasião de uma venda e o desenha. Ele ficou fascinado pela elegância e imponência do personagem, assim como ocorreu com o retrato de um homem de azul de Tiziano.
Rembrandt inspira-se nos dois quadros para fazer diversos retratos. Aliás, ao esboçar o Castiglione, ele lhe confere alguns traços pessoais. No Museu do Louvre, o quadro continua a seduzir os pintores. Delacroix o desenha, Maurice Denis o transforma em retrato Nabi. Matisse descobre nele a arte de retratar a expressão. A maior parte dos quadros de Rafael foi pintada em madeira. A pintura em tela começa a se difundir na Itália por volta do final do século XV. Baldassare Castiglione e Autorretrato com um Amigo são os únicos retratos feitos por Rafael neste novo suporte. Esta tela foi pregada na parte da frente da armação. Em pouco tempo, os pintores optariam por pregá-la na parte de fora da armação. A aresta do montante participa assim de modo mais uniforme na tensão da tela. Devido à cópia de Rubens, muitos historiadores pensaram que a imagem de Rafael tinha sido reduzida, cortando as mãos do modelo. Em 1975, o quadro, cujos pigmentos em certos lugares aderiram muito mal, foi fixado e depois separado da tela que o reforçava. Na época, os restauradores puderam ver que a tela original era de excelente qualidade e que ela não parecia ter sido cortada. De fato, a tensão exercida pelos pregos provocou entre cada ponto deformações da tecelagem em festão. Estes festões teriam desaparecido se as bordas do quadro tivessem sido cortadas. Rafael fazia uma grande quantidade de desenhos preliminares. Um deles, em sanguínea, para o retrato de Júlio II, foi conservado. Os traços são precisos. As sombras são representadas por achuras mais ou menos espessas. O suporte utilizado é uma tela de linho de tecelagem fina. Ela foi revestida com uma mistura de branco de ceruza e óleo, tingida com grãos de pigmentos castanhos, vermelhos e pretos. Sobre o fundo cinza claro delgado, Rafael pode retomar seu desenho preparatório com a ajuda de um pincel, como mostra, por exemplo, São Lucas pintando a Virgem, um quadro atribuído ao pintor durante muito tempo. Esses traços ainda são visíveis em vários lugares. Depois, ele fez um esboço, servindo-se de cores diluídas e tratando de recobri-las com uma pequena quantidade de camadas finas. Com a pequena espessura de suas camadas, Rafael conservou os relevos da tecelagem que produzem tantos efeitos de textura. A superfície granulosa da camada pictórica distribui a luz em todas as direções e confere ao quadro um aspecto muito fosco. O conjunto da composição, tratado com leveza e fluência, corresponde aos princípios defendidos por Castiglione em seu livro. Muitas vezes, também na pintura, uma única linha não forçada, uma única pincelada feita facilmente, de modo que pareça que a mão, sem ser guiada por qualquer estudo ou arte, atinja por si mesma seu objetivo, segundo a intenção do pintor, revela claramente a excelência do artífice, cuja avaliação cada um fará depois conforme o seu juízo. Na época moderna, o quadro, muitas vezes envernizado com a ajuda de preparados matizados, se apresenta como uma imagem quase monocromática, com predominância do ocre amarelado e castanho. Na restauração de 1975, os vernizes foram adelgaçados e o quadro reencontrou suas cores originais. Os castanhos redescobriram cinzas, os pretos ganharam intensidade, os olhos antes escuros voltaram ao tom claro. O retrato foi composto com uma gama restrita de cores, que gera, no entanto, um grande número de
Variações na pele do casaco. Variações na barba. Variações na carnação. Os olhos são de um azul celeste denso, mas esverdeado. Ele pôde ser obtido diretamente da azurita, talvez a única cor pura de todo o quadro. Duas pequenas observações de cores vivas. Linha vermelha, botão dourado. O traje escolhido por Castiglione para as sessões de pose determinou todo o equilíbrio cromático do quadro. Assim, o personagem vestido em cor escura se destaca sobre o fundo claro. A dama com véu, muito próxima de Castiglione, tanto pela pose como pelo destaque dado à manga, usa traje claro e se destaca sobre um fundo escuro. A luz é suave. É uma luz tradicional de ateliê. Ela vem do alto para a esquerda. Ela ilumina também o fundo onde projeta a sombra do personagem. O fundo é, portanto, próximo. Outras luzes, outras tonalidades e outras distâncias do fundo teriam rompido esse equilíbrio delicado. As bordas inferiores da boina de Castiglione marcam as diagonais do quadro. O rosto oval está inserido no quadrante superior. A linha mediana passa dentro do olho esquerdo. Esta divisão ocorre em muitos quadros de Rafael. Um dos olhos do personagem, quase sempre o esquerdo, tem uma posição central. Mesmo princípio de composição de Leonardo da Vinci. Ou ainda dos pintores da Escola do Norte, como Van Eyck. O rosto humano, muito segmentado e móvel, é o objeto mais difícil de se copiar. Ele não pode ser reduzido a formas geométricas elementares. O ponto fixo escolhido é colocado no centro, pupila ou beira do olho. É, na verdade, o único ponto de referência preciso de que o pintor dispõe para fazer o rosto e para colocar em perspectiva os relevos complexos das órbitas, das bochechas, da testa, das têmporas. O rosto de Castiglione é colocado um pouco enviesado em relação ao plano do quadro. Para criar um efeito de perspectiva, Rafael diminui, então, o tamanho do olho direito. Um segundo dispositivo garante o relevo, o sombreado. É a densidade da sombra que permite a compreensão exata da profundidade da órbita ou a percepção da orientação furtiva da têmpora. Se retirássemos as sombras do rosto, teríamos uma figura achatada, sem vida. O rosto, a boina e o traje formam uma série de grandes curvas em S ou em 8, que delimitam formas arredondadas e uma rede de linhas ordenadas. As marcas visíveis ao redor dos ombros e à direita da boina mostram que, apesar da extrema finura das camadas, o pintor não hesitou em refazer certos contornos. Ele estreitou os ombros do modelo ou apagou as costas de uma cadeira, a fim de isolar melhor a silhueta de seu amigo. Ele reduziu a boina para destacar a parte escura do rosto e acentuar a curva. O zigue-zague preto na beira do rosto, nota estridente sobre o fundo claro, traz um elemento dinâmico forte a uma composição destinada, por natureza, à imobilidade. Outro tratamento insólito, a posição das mãos. A restauração revelou que uma linha na cor preta, de pouco mais de 1 centímetro de altura, marcava o contorno do quadro. Um limite que devia desaparecer sob a moldura foi feito pelo pintor. Ao optar por este enquadramento e eliminar as mãos do seu modelo, Rafael pretende concentrar a atenção do espectador no rosto, zona mais clara e mais colorida. No Renascimento, bustos de mármore ou de bronze, moedas, miniaturas, grandes retratos pintados traduzem o aparecimento de novos patrocinadores e de uma forma até então desconhecida na Europa de exaltação do indivíduo. Os quadros expõem a glória dos vivos e guardam a história de dinastias.
Alberti destaca a natureza quase divina do retrato que torna presentes tanto os ausentes quanto os mortos. O próprio pintor entra nessa comunidade de poderosos ao se representar orgulhosamente e assinar suas obras. Para Castiglione e seus amigos, a pintura se torna arte por excelência e se opõe à escultura, a arte menos dotada para a imitação. Rafael era célebre e requisitado por suas Madonas. Esta forma de repetir um tipo ideal de beleza é partilhada por todos os pintores da época. Eles a retiram das novas leituras de Platão, feitas por seus amigos humanistas. Assim, Rafael utiliza o mesmo rosto para uma figura cristã, Santa Catarina de Alexandria, e para uma figura mitológica, Galateia, que ele pintou em afrescos que decoram a vila de Agostino Chigre, em Roma. Com os retratos de personagens contemporâneos, não se trata mais de evocar um tipo ideal ou um ser sobrenatural, mas de imitar a natureza de forma mais próxima, ou seja, o modelo que posa para o pintor. Subsistiram cerca de 20 retratos de Rafael. No retrato de Agnolo Doni, rico banqueiro e mecenas, os dois polos do quadro são o rosto e as mãos. Mesma importância para as mãos, mesma paisagem em continuidade e, por consequência, a mesma luz no retrato de sua esposa Madalena. Mas esse retrato tem um antecedente famoso, La Gioconda, que Rafael deve ter visto em Roma ou Florença. Um desenho de Rafael se inspira no quadro de Leonardo da Vinci, que, em sua dimensão primitiva, exibia 2 colunas junto à moldura. Enquadramento e posição do personagem são os mesmos em A Dama com o Licorne, Madalena Doni ou ainda A Dama com Véu. Na efígie do jovem banqueiro Bindo Altoviti, Rafael, se inspirando certamente nos retratos de Giorgione, criou um outro posicionamento em cena. O rosto do modelo, ao virar na direção do pintor, recebe a luz lateral e se isola sobre o fundo escuro. A erudita Fedra Inghirami é retratada à mesa de trabalho em busca de inspiração, os olhos voltados para o céu. Mas a pose escolhida pelo pintor, embora introduza um elemento de narração, é também uma artimanha em relação à natureza. Inghirami possui um forte estrabismo no olho direito. A modelo, retratada com benevolência pelo seu amigo pintor, tem o seu defeito reduzido em grande parte pela direção insólita de seu olhar. Novo posicionamento surpreendente em cena no autorretrato com um amigo. O rosto semi-virado e o gesto inacabado do segundo personagem criam uma composição muito enigmática. Em seu Castiglione, Rafael retoma o modelo da Mona Lisa, com a pose ideal preconizada por Da Vinci. Busto de 3/4 e rosto virado na direção do espectador. Todas as modulações de forma e luz provêm desta oposição entre busto e rosto. Mas, ao fazer referência a um modelo plástico anterior, o de Leonardo da Vinci, terá Rafael feito uma analogia ao amigo? Diversos retratos ou supostos retratos de Castiglione são conhecidos. Um deles, atribuído a Tiziano, está conservado no Museu de Dublin. Um quadro anônimo está conservado no Museu Cívico de Como. Uma moeda foi consagrada a Castiglione e o mostra de perfil. Todos os retratos expõem traços próximos àqueles do retrato de Rafael. Castiglione, em seu livro, exalta a austeridade espanhola. Prefiro também que tendam sempre um pouco mais para o grave e discreto do que para o fútil. Por isso, parece-me que o preto tenha maior graça nas roupas do que qualquer outra cor. E se não forem negras, que pelo menos tendam para o escuro. Os antebraços e a gola alta do gibão são de um negro profundo, sem dúvida de veludo, em oposição ao jabô branco da camisa plissada e em harmonia com o preto azulado da boina. As mangas, bem amplas e bufantes, são de pele cinza, com pontilhados brancos e reflexos fulvos. Trata-se de um esquilo do norte ou da Sibéria. Do mesmo animal, saíam os pelos para os melhores pincéis.
Castiglione usa ainda um peitoral desta pele com uma fita preta e um forro de cetim escarlate, do qual o pintor só revela algumas linhas. Abaixo do peitoral, um grande botão fecha o cinto do gibão. A arte do vestuário, assim como a arte da pintura, é uma forma de equilibrar ou de opor com elegância as superfícies claras ou escuras, cores quentes ou frias, texturas lisas ou rugosas. O penteado de Baldassare é mais difícil de se decifrar. Os pretos são muito próximos uns dos outros, nesse estado talvez devido a antigas limpezas. É possível distinguir duas partes, uma touca e uma boina. Uma grande boina de veludo preto azulado, bem recortada, também encontrada em diversas pinturas da época. Ela é adornada com uma pluma negra e um broche que só revelam uma silhueta imprecisa. As boinas, decoradas com medalhas ou camafeus, são muito usadas na época. Os dois reis inimigos, Carlos V e Francisco I, têm este gosto em comum. A touca, ou escoffiotto, era bem mais representada antigamente pelos gravadores. É uma rede bordada que se ajusta à cabeça. Em uma carta à mãe, em outubro de 1509, quando tinha 31 anos, Baldassare declara: "Aguardo com grande impaciência os dois scoffiotti. Dentre todos os benefícios que tive com esta doença, os poucos cabelos que tinha caíram, de modo que não posso ir a parte alguma sem uma touca." Até a barba que Castiglione usa é mais que um enfeite. Na geração anterior, os homens eram glabros. Esta nova geração, fascinada pela antiguidade, começa a fazer escavações para redescobrir ao mesmo tempo Roma e Grécia. Usar barba significa, então, identificar-se com os sábios e os filósofos da antiguidade. O traje usado por Castiglione não tem somente a função de vestuário, ligando o animal, pluma, pele e a seda, e o vegetal, linho e algodão, unindo sinais e cores. Ele tem também uma função simbólica. Ele reflete seu gosto, sua postura moral, sua cultura. Como o corpo passa por invólucro da alma, Erasmo pode dizer na época que o traje é o corpo do corpo. Para os humanistas que cercam Rafael, o rosto é um livro aberto, um espelho da alma. As feições falam, têm um sentido, traem a verdadeira natureza, os pensamentos secretos dos seres. O artista autêntico é aquele que sabe interpretar um rosto, que sabe decifrar gênios e paixões. Os contemporâneos de Rafael concordam nos elogios ao seu temperamento. Ele era franco, cortês, atencioso, capaz de conciliar imediatamente seu pensamento com o dos outros. Seu êxito no âmbito dos retratos vem, é bem provável, desta capacidade de empatia. Seu rival, Michelangelo, ao contrário, era de um péssimo humor e não se interessava por retratos que julgava ser um gênero moderno. Ele se dedicaria principalmente a criar tipos ideais. Castiglione é calmo, atencioso, sereno. Seu rosto relaxado exprime bondade. Neste ponto, todos os testemunhos concordam. Castiglione olha seu amigo pintor com toda a confiança e com uma certa desenvoltura. A sprezzatura, desprezo pela afetação, desenvoltura, é o supremo ornamento moral do gentil homem. Uma regra universal, a qual me parece valer em todas as coisas humanas que se façam ou se digam, mais que qualquer outra: evitar ao máximo, como um áspero e perigoso escolho, a afetação. E talvez, para dizer uma palavra nova, usar em cada coisa uma certa sprezzatura, que oculte a arte e demonstre que o que se faz e se diz é feito sem esforço e quase sem pensar. Enfim, há no rosto de Castiglione uma certa melancolia. Esta melancolia própria do autor de O Cortesão. No seu prefácio, ele constata que a maior parte dos personagens já morreu. Talvez, entre duas sessões de pose, ele tenha lembrado, com Rafael, justamente dos amigos ausentes.
Os seres humanos, como animais superiores, obedecem a regras de postura em sociedade que dão conta não só de suas relações hierárquicas, como do limite de seus corpos, dos movimentos de seus membros, de seu odor. Jeanne de Aragão está sentada em um trono bem acima do pintor. Rafael não vai a Nápoles pessoalmente para retratar a soberana e deixa a seus discípulos o cuidado de concluir o quadro, mas respeita no ateliê regras implícitas de distância e de respeito diante da soberana. O banqueiro Agnolo Doni olha o pintor de cima. Como o cardeal ou La Muette, certamente é possível concluir que ela não era íntima de Rafael. Únicas exceções a estas regras, a relação amorosa ou ainda uma franca amizade. Então, pode haver aproximação entre os corpos, como no retrato duplo de Andrea Navaggero e Agostino Beazzano, eles próprios amigos de Rafael, ou mesmo um toque, como no autorretrato de Rafael com um amigo. Castiglione está sentado em uma cadeira da qual só se vê um pedaço. Contudo, o olho do personagem está situado no eixo de visão do pintor. Rafael então pintou o quadro sentado de frente para o amigo. O olho do modelo, central, é como um reflexo no espelho do olho do pintor. Segundo o princípio de Alberti, os raios que partem do olho do pintor constroem as linhas do quadro e dão origem à imagem do amigo. Mas pode-se imaginar também o recíproco. É o olhar do modelo que dá vida ao pintor. Essa troca igual, esse equilíbrio harmonioso entre os dois olhares, que definição seria melhor para a amizade? Os primeiros retratos do século XV tinham o poder de perturbar. Um rosto cujo olhar era dirigido para o espectador parecia segui-lo com os olhos conforme ele se deslocasse. Esta função mágica é ainda mais evidente aqui. O pintor conclui seu quadro dando mínimas pinceladas em branco que tornam o olhar de seu amigo líquido e vivo. Enfim, o rosto de Castiglione é representado em tamanho natural. O retrato, que acumula assim todas as ilusões, é uma espécie de ícone leigo, uma verdadeira cópia do personagem. Sem tirar nem pôr. É muito real, mais real do que o modelo. Só falta falar. Ele vai falar. Mais real, impossível. Todas essas expressões familiares do público diante dos retratos já se encontram nos escritos da época. Verão de 1516, Castiglione se casa com Hipólita Torelli, que no ano seguinte lhe daria um filho, Camillo. Castiglione permanece em Mântua até 1519, data na qual ele parte para Roma como embaixador de Frederico de Gonzaga. Ele deixa o retrato em sua casa. Pouco depois, ele escreve um poema em latim, uma elegia, em que imagina sua Hipólita escrevendo-lhe uma carta. Quando estou só, o retrato pintado por Rafael me lembra o seu rosto, e lá se vão meus problemas. Eu o amimo, rio com ele e me divirto. Falo com ele como se pudesse me responder. Ele me dá a impressão de estar prestes a se mexer, a dizer alguma coisa e falar com tuas palavras. Nosso filho reconhece o pai e, balbuciando, o cumprimenta. Assim, eu me consolo e passo meus longos dias. Em julho de 1520, depois de uma viagem, Baldassare volta para Roma. Ele escreve à mãe: nem parece mais que estou em Roma, pois o meu pobre Rafael aqui não mais está. Alguns dias depois desta carta, ele recebe a notícia da morte de Hipólita em Mântua. Os testemunhos contam como sua dor foi imensa. O próprio Papa tenta consolá-lo. Castiglione, no decorrer dos 9 anos que lhe restariam de vida, leva o quadro consigo aonde quer que vá. Talvez se veja neste comportamento estranho um dos efeitos mágicos do quadro. O próprio Castiglione tinha dado vida a seu quadro com seu poema. Sua mulher e seu melhor amigo estavam mortos. Apenas esta imagem, a sua, poderia fazê-lo lembrar ao mesmo tempo dos 2 entes queridos. E ele sabia também que, com sua morte, apenas seu quadro, conservando sua marca, continuaria a viver. Versão brasileira Audio News.